o STF e a soltura do traficante André do Rap. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Bom dia, Rômulo Pinheiro, tudo bem? Bom dia, meu amigo Israel. Um abraço a todos os amigos da Rádio CBN Amazônia Belém. Rômulo, eu até respirei fundo com esse tema, a soltura do traficante André do Rap pelo STF. Pois é, meu amigo, a questão principal, inclusive, gerou muitas discussões, tem gerado muitas discussões, inclusive até para uma mudança na própria legislação. Vamos contextualizar aqui para o nosso ouvinte. Com o pacote anticrime, ano passado, foi incluído um artigo no Código de Processo Penal que autoriza, que na verdade determina que o magistrado, que o juiz, ele, de 90 em 90 dias, ele acaba reanalisando as condições da prisão preventiva de um acusado. Então, para ficar bem claro, a prisão preventiva é uma das modalidades de prisão provisória, ou seja, aquelas pessoas que estão presas sem uma condenação ainda, mas que precisam estar presas em razão de um risco ao processo, ou de uma eventualidade, um risco de fuga. São vários requisitos que autorizam a prisão de alguém antes do trânsito em julgado. Ocorre que acontece o seguinte: por que foi incluído esse artigo novo no Código de Processo Penal? Porque, olha, hoje, Israel, o Brasil, dados do Departamento Penitenciário Nacional do ano passado, tem cerca de aproximadamente 773 mil pessoas presas sem uma condenação ainda. Então, o que é muito claro é que muitas e muitas pessoas permanecem presas durante anos sem que tenham julgamento. Então, a legislação vem, na verdade, para melhorar esse ponto, ou seja, para que não fique uma pessoa presa indefinidamente sem que o juiz analise a situação dela de tempos em tempos, até que saia uma decisão final. No caso do traficante, aí que está um problema, a questão não é o erro na lei, e sim nas autoridades que promovem essa lei. Então, como é que funciona? Ao chegar perto desses 90 dias, o Ministério Público vai fazer um pedido de renovação, se entender que é necessário manter a pessoa presa. E o Ministério Público não fez. E dentro desse prazo também, o juiz pode de ofício fazer isso, reanalisar sem que ninguém mesmo peça as condições da prisão, e nesse caso também não fez. E aí, diante dessa situação, a defesa do acusado recorreu até o Supremo Tribunal Federal. Aí há uma discussão, porque deveria antes recorrer ao próprio TRF, que é a autoridade superior ao magistrado de primeira instância, mas enfim, recorreu ao Supremo, e o ministro Marco Aurélio, também de uma maneira, e aqui a crítica é minha, tá? De maneira meio desarrazoada, promoveu a liberdade dessa pessoa em razão dessa prisão ilegal, já que ele estava preso sem ninguém analisar nesse prazo de 90 dias. Mas o ministro Marco Aurélio também, na minha opinião, se equivocou, porque ao deferir essa liberdade, não considerou esses aspectos da pessoa do acusado. Ou seja, poderia ter pedido informações ao juiz de primeira instância para saber se renovaria ou não essa prisão, e também não fez. Então você encontra um grande erro coletivo, tanto do ministro como do juiz, do promotor, e agora querem mudar o próprio artigo 316. Como se esse artigo fosse capaz de liberar as pessoas de risco na rua, grandes traficantes. Então esse é o problema. Na verdade, o erro não é da legislação, é daqueles que estão trabalhando com ela. E no caso do André do Rap, que deveria ter sido preso ainda, porque foram 4 anos para ser encontrado, e ele realmente, depois que saiu, realmente fugiu. Então o vício foi nas pessoas que estavam movimentando isso, não na própria lei. O Congresso hoje deve se reunir, a próxima semana também, para analisar uma eventual modificação nesse artigo 316. No caso de muitas pessoas que não estão na condição do Rap, precisam ser realmente analisar essa situação, principalmente aqueles que não têm condições de ter um bom advogado, esses vão voltar à situação anterior, que era esquecimento aí nas prisões, sem que alguém pudesse fazer algo por eles. Eu sei que a gente muito discute a questão da segurança pública, né? Mas a questão, o vício aqui não é da legislação, e sim daqueles que estão movimentando. E o André do Rap agora está supostamente no Paraguai, a polícia fez uma perseguição aí, monitorou aliás, e supostamente está no Paraguai, e para recapturar vai ser muito difícil. Mas a discussão que está gerando isso aí ainda vai muito longe da tentativa de mudar
esse artigo 316, que na nossa opinião é plenamente inviável. Ou seja, Rômulo, na prática, é claro que você já contextualizou toda a questão da legislação e da jurisprudência, na prática se cometeu um erro, se deixou um criminoso solto a ponto dele fugir e hoje estar em outro país. Exatamente, meu amigo, e esse erro foi um erro coletivo, tanto do ministro Marco Aurélio, que poderia ter solicitado informações aos juízes de origem, com o Ministério Público, que não pediu renovação da prisão, que era necessária, tanto é que a pessoa fugiu, e do próprio magistrado, que poderia ter feito isso de ofício, ou seja, sem ninguém ter solicitado, e também não fez. Nesse conjunto de erros, quem perde é a sociedade. Tá certo. Rômulo Pinheiro, toda terça-feira aqui conosco, fazendo o Conexão Brasília no Boletim Amazônia. Ele que é advogado, ele que também é mestre em Direitos Humanos. Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado a todos e até a próxima terça. Até a próxima terça, e você que é nosso ouvinte pode participar com a gente mandando a sua mensagem através do nosso número de WhatsApp, o 9